Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui, estou trazendo mais um exercício do tópico de máquinas para vocês. Hoje a gente vai resolver um exercício que tem uma suspensão veicular, pessoal, muito legal. Então, bora para nossa luzinha. Então estamos aqui, pessoal. Como vocês podem ver, eu já me adiantei com os desenhos e com as cotas aqui, para facilitar um pouco, para tomar menos tempo do vídeo de vocês. Então vamos lá. O exercício é esse daqui, ó. Os elementos de uma suspensão veicular são mostrados na figura. Determine a magnitude da força em cada junta se a força normal F de 3.600 newtons atua sobre o pneu conforme indicado. Então a gente tem uma força F aqui, que é uma força normal do solo, atuando sobre o pneu lá. E para essa força e essa configuração espacial aqui, né, quer dizer, os elementos nessa posição, o exercício pede os esforços em todas as juntas. Então eu tenho as juntas A, B, C, D, E e F. Então a gente vai calcular os esforços nessas juntas. Como são 5 corpos, eu já fiz os DCLs aqui. Então a parte do chassi do veículo onde a suspensão se conecta. Depois a gente tem esses links aqui, né, que a gente chama da suspensão. A gente tem essa parte da roda aqui, né, como se fosse o cubo da roda, né, que ele se conecta aqui nas partes B e C, tá aqui. E a gente tem um elemento transversal aqui, que não se conecta no elemento CD, mas que é um elemento da suspensão, né, uma mola com amortecedor, que vai de E até F. Como essa suspensão ela já está em equilíbrio nessa posição, a gente não vai precisar ficar pensando em constante de mola, nada disso, porque ela vai ficar nessa posição. Então, a gente pode tratar também a mola e o amortecedor como um corpo rígido. Muita atenção, não é que a mola e o amortecedor são rígidos, não tem nada a ver. É que a gente está calculando só a posição de equilíbrio. A gente não está calculando nenhuma deformação na mola nem no amortecedor, né? Lembra a hipótese de corpo rígido lá, onde a deformação é desprezível? Não necessariamente não deforma, porque deformação é desprezível, não influencia na nossa análise. Aqui é a mesma coisa, essa mola amortecedor vai ficar nessa mesma posição do começo até o fim do problema. Então a gente não precisa entrar com deformação aqui, a gente pode tratar ela como um corpo rígido. Beleza? Eu adoro dessas dicas. Vamos lá. Então agora a gente vai precisar colocar as forças aqui, tem muita força para pôr. Algumas delas, por exemplo, desses links aqui, de A até B, de C até D e tal, vão entrar normais aqui, né? Vão entrar do mesmo jeito que a gente sempre colocou. A única que eu colocaria diferente é essa força do elemento EF aqui, porque a gente sabe que esse elemento aqui só produz força na direção dele mesmo, né? Na verdade, o elemento CD também produz força só na direção dele mesmo, porque ele está preso por 2 pinos, né? Então ele produz forças na direção dele. O elemento AB não. Por que o elemento AB não? Porque o elemento AB ele tem um terceiro pino aqui no meio, ele sofre um esforço que pode fazer com que ele gere momentos. Então esse elemento ele pode gerar forças aqui no ponto A, por exemplo, que estão fora da direção do elemento AB. Então, para facilitar a nossa análise, eu vou colocar a força na direção do elemento só em EF, mas vocês vão ver que essa força no CD aqui, se a gente calcular ela depois, ela vai estar na direção do elemento também. Beleza? Então vamos lá. Então eu preciso primeiro colocar as forças aqui no DCL. Uma coisa importante sobre esse DCL antes da gente começar. Eu dei uma simplificada nas cotas aqui, tá? Porque tem muita cota aqui, ó, por exemplo, 130 mais 60, dá 190, eu já coloquei 190 aqui no meu DCL. Vocês vão ver aqui, ó, 130 mais 60 mais 245, isso daqui dá 435, já coloquei aqui, ó, de E até F vertical. Isso facilita muito a resolução do problema, porque você não tem que ficar calculando medidas no meio do problema. Você pode simplesmente no comecinho já simplificar essas cotas e depois quando você for fazer as somatórias de forças e momentos, você vai utilizar as medidas corretamente. Então vamos lá, tem uma cota só que eu não coloquei ainda porque eu não desenhei essa força. Então vamos desenhar essa força F primeiro e aí a gente já
coloca a cota aqui, ó. Então a força F está aqui, né? E agora sim eu vou colocar essa cota da força F aqui, ó, daqui até aqui. A gente sabe que tem lá pelo desenho 165 milímetros. Pronto. Então as cotas estão todas aqui. Vamos começar a colocar as forças. Então, no ponto A, eu vou colocar uma força horizontal para a direita e uma vertical para baixo. Então aqui eu tenho AY e aqui eu tenho AX. Então no outro ponto A, eu vou ter que ter AX para cá e AY para cima. Beleza. No ponto B, ó, B está conectado com o pneu aqui. Então vamos lá. Ponto B eu vou usar esse laranja aqui, ó. Uma força horizontal para a direita, BX. Uma força vertical, vou colocar para cima, BY. Então aqui no pneu, uma força vertical para baixo, BY, e uma força horizontal para a esquerda, BX. Lembra, pessoal, não importa o sentido que você coloca essas forças de contato no seu DCL, as forças dos pinos aqui, desde que se em um pino a força horizontal está para a esquerda, no outro pino ela tem que estar para a direita. Se em um pino ela está para cima, no outro ela tem que estar para baixo. Mas não importa a princípio como que você coloca, desde que elas estejam invertidas nos pinos correspondentes, tá? Porque a gente tem que obedecer a lei da ação e reação aqui. Então, ó, vamos lá, B, agora o C. Eu vou colocar uma força horizontal para a esquerda e uma vertical para cima. Então eu tenho CY e CX. Cadê o outro C? Tá aqui, ó. Então eu vou ter CX para cá e CY para baixo. Vamos para o ponto D. Ponto D eu vou fazer de vermelho. Não confunda com essa força F aqui, tá? Ela é diferente. Então no ponto D, uma força horizontal para a direita e uma vertical para baixo, DY, DX, horizontal para a esquerda, vertical para cima, DY, DX. No ponto E, que está aqui, ó. Que cor que eu pego agora? Verde. Horizontal para a esquerda, EX. Vertical para baixo, EY. Horizontal para a direita, EX. Vertical para cima, EY. Vamos pegar agora, vamos ver se funciona esse amarelinho aqui. No ponto F, tá aqui e tá aqui. Então, horizontal para a esquerda, FX. Horizontal, aliás, aqui para a direita, aqui para a esquerda, FX. Vertical para cima, FY. Vertical para baixo, FY. Beleza. Todas as forças estão aqui atuando sobre o meu corpo, bonitinho. Sobre os meus corpos, na verdade, bonitinho. E agora a gente precisa começar a calcular as forças nas juntas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar para organizar essa tela aqui, ó.
deixar essa janelinha aqui, vai atrapalhar um pouco a figura, mas agora com DCL a gente resolve. E vamos lá, pessoal. Então, por onde eu começo, né? Eu sempre gosto de dar nome para os corpos. Então, vamos colocar aqui um em romano, é esse aqui. Esse aqui vai ser o nosso corpo 2. Esse aqui vai ser o nosso corpo 3. Esse aqui vai ser o nosso corpo 4. E esse aqui vai ser o nosso corpo 5. Pronto. Agora todo mundo tem nome. Agora a gente vai começar a resolver. Bom, para começar a resolver esse problema aqui, eu tenho que pensar lá nas minhas equações, em como que eu vou utilizar as minhas equações para resolver. Olha só, aqui não tem muita alternativa de a gente começar por outro corpo que não seja o corpo 5. Por que o corpo 5? Porque ele é o único corpo que tem alguma força conhecida, né? Então, a gente vai meio que propagar todas as forças a partir da força deste corpo aqui. Aí eu tenho um problema já nesse corpo aqui, por quê? Porque eu tenho 4 incógnitas para esse corpo. Então eu não consigo resolver ele diretamente. Eu preciso combinar as equações desse corpo com as equações de outros corpos aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia, ó, a gente tem 6 juntas, então a gente tem 12 incógnitas, né? Eu falei que eu ia colocar essas forças aqui na direção do elemento e não coloquei, mas tudo bem. A gente tem 6 juntas, então a gente tem 12 incógnitas. Como a gente tem 12 incógnitas, e eu tenho 3 equações por corpo, eu vou precisar, aqui ó, e eu tenho 5 corpos, então eu tenho 15 equações. Ou seja, eu consigo resolver o problema. Eu só vou chegar num sistema que pode eventualmente ser grande, mas eu consigo resolver o problema. E aí, ó, tem algumas coisas interessantes que vão acontecer aqui, ó. Para começar a resolver esse problema, eu vou precisar resolver algumas forças que estão nesse corpo aqui, ó, para poder propagar isso aqui de uma maneira simples. Porque se eu escrever um monte de equação e depois tentar resolver tudo, o sistema pode se tornar muito grande. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso fazer sempre nesse tipo de problema, somatória de momentos ajuda. O caminho que eu vejo aqui, que eu acho que é mais simples, é fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto B aqui, certo? E mas chegar numa equação com CY e CX e F. Porque se eu olhar aqui, ó, o outro corpo aqui que tem CY e CX é o corpo 2. Eu posso fazer uma somatória de momentos em torno do ponto D e chegar em outra equação de momentos com CX e CY. E aí eu consigo resolver CX e CY. Eu vou ficar com 2 incógnitas aqui. Eu posso fazer somatória das forças em X e em Y e obter BX e BY. Se eu obtiver BX e BY aqui, ó, eu já vou ter 4 das 12 incógnitas calculadas. Aí o que eu vou fazer? Se eu for aqui com BX e BY para esse corpo aqui embaixo, vai ficar um pouco complicado. Então, eu vou para esse corpo aqui, fazer outra somatória das forças em X e em Y, vou achar DX e DY. Então, B, C e D vão estar tranquilos. Aí eu vou cair em alguns corpos que eu vou ter que fazer esse truquezinho da somatória de momentos em 2 corpos de novo. Então, eu posso pegar, por exemplo, fazer uma somatória de momentos em A. Eu já conheço dx e dy, agora eu vou ficar com uma equação com fy e fx. Depois eu posso fazer uma somatória dos momentos em torno de E, outra equação para fy e fx, calculo fy e fx. E aí no final, o que a gente vai fazer? Depois com fx e fy calculados, vai faltar y e x, que eu posso calcular do equilíbrio de forças desse corpo aqui, e o ay e o ax, que eu posso calcular do equilíbrio de forças desse outro corpo aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Repara que esse corpo 3 aqui a gente vai acabar nem utilizando, né? Esse a gente vai utilizar, esse vai utilizar, esse vai utilizar e esse vai utilizar. Mas o corpo 3 vamos acabar não utilizando. Então eu vou escrever a nossa estratégia aqui e eu vou tentar ir mudando as camadas no meu software aqui para a gente não ficar arrastando as coisas lateralmente. Vou testar se assim funciona melhor. Então vamos lá, a nossa estratégia que a gente acabou de discutir. Passo 1, eu vou fazer uma somatória dos momentos
em torno de B no corpo B no corpo 5 e eu vou obter uma equação com cy e cx. Passo 2. Eu vou fazer uma somatória dos momentos em torno de D no corpo 2 e vou obter outra equação com cy e cx. O passo 3 vai ser obter cy e cx de 1 e 2. Beleza, 3 passos aqui. No passo 4, a gente vai fazer uma somatória das forças em x no corpo 5 e vai obter bx. No passo 5, a gente vai fazer uma somatória das forças em y no corpo 5 e obter by. Beleza, então tem essas 4 aqui. No passo 6, a gente vai fazer uma somatória das forças em x no corpo 2 e eu vou obter dx. No passo 7, eu vou fazer uma somatória das forças em y no corpo 2 e eu vou obter dy. No passo 8, eu vou fazer uma somatória das forças em torno de A no corpo 1 e eu vou obter uma equação com fx e fy. No passo 9, uma somatória das forças em torno de E no corpo 4 e eu vou obter outra equação com fx e fy. No passo 10, eu vou resolver, né? Então, de 8 e 9, a gente vai obter fx e fy. Então, aqui o f. Depois, a somatória das forças em x e em y no corpo 1. Vou condensar isso aqui num passo só. Somatória das forças em x e y no corpo 1. A gente vai obter a x e a y. E no passo 12, somatória das forças em x e y no corpo 4. Eu vou obter ex e ey. Beleza. Então agora a gente vai começar a resolver isso daqui, ó. Tá bom? O passo 1 vai ser a somatória dos momentos em torno de B no corpo 5. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu tirar essa camada daqui. Passo 1. Somatória dos momentos em torno de B no corpo 5 vai ser igual. Olha só. Em torno de B. F está gerando um momento positivo em torno de B com braço de 165. Então, 165F. CY está gerando um momento negativo em torno de B com braço de 70. CX está gerando um momento positivo em torno de B com braço de 305. Essa somatória de momentos tem que dar 0. Beleza. O nosso passo 2... Vamos ocultar isso aqui e mostrar isso aqui. O nosso passo 2 é a somatória dos momentos em torno de D no corpo 2. Então tá aqui, ó. Somatória dos momentos em torno de D no corpo 2 vai ser igual. Então D tá aqui, ó. CY está gerando um momento negativo em torno de D com braço de 280. E CX está gerando um momento negativo em torno de D com braço de 60. Beleza. Então, aqui estão os dois primeiros passos. O passo 3 é resolver CX e CY. Então, a gente vai resolver CX e CY agora.
E aí a gente vai reorganizar as equações para ficar mais legal de resolver. Então eu tenho aqui, ó, 305 cx menos 70 cy igual a menos 165f. E aí eu vou trocar o sinal da de baixo aqui porque o outro lado é zero, tanto faz. 60 cx mais 280 cy igual a zero. Então a gente pode resolver isso aqui por substituição simples, né? Eu consigo resolver da equação de baixo aqui, ó, cx é igual a menos 14 por 3 cy, né? Só dividir por 20 aqui dos dois lados, aqui vai dar 3, aqui vai dar 14. Vou substituir esse cx aqui em cima. Então, 305 vezes 14 sobre 3 cy negativo menos 70 cy igual a menos 165f. Resolvendo isso aqui, a gente vai obter cy igual a aproximadamente 397,77 newtons. E aí, substituindo isso daqui aqui, a gente vai obter cx igual a menos 1856,25 newtons. Beleza? Então eu vou anotar os nossos resultados aqui em algum cantinho para a gente poder sumir com isso daqui. Beleza? Resolvemos os 3 primeiros passos aqui. Agora eu preciso saber qual é o quarto passo. O quarto passo agora é a somatória das forças em x no corpo 5 para encontrar bx, que é aqui. E a somatória das forças, e o quinto passo é a somatória das forças em y no corpo 5 para encontrar by. Então tá aqui, ó. A gente vai trabalhar nesse corpo aqui agora. Então o quarto passo vai ser a somatória das forças em x no corpo 5. Isso daqui é igual a menos cx menos bx igual a zero. Portanto, bx é igual a menos cx, que é igual a 1856,25 newtons. O passo 5 é a somatória das forças em y no corpo 5, que vai me dar cy menos by mais f igual a zero. Então, by vai ser cy mais f, que é igual a aproximadamente 3.997,77 newtons. Então a gente vai guardar esses resultados também. Então aqui, ó, dos passos que a gente tinha que realizar, a gente realizou o passo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 6 e o 7 são o equilíbrio do corpo 2, que está aqui, ó, para a gente já matar dx e dy. Então, vamos lá para o equilíbrio desse corpo 2. Passo 6. Somatória das forças em x no corpo 2 será menos dx mais cx igual a zero. Então, cx é igual a dx, que é igual a menos 1856,25 newtons. Passo 7. Somatória das forças em y no corpo 2 é igual a dy menos cy igual a zero. Então, dy vai ser igual a cy, que é igual a aproximadamente 397,77 newtons. Vamos guardar esses resultados aqui também. Agora lá na nossa estratégia,
olha só, rapidamente a gente já matou os passos 6 e 7. Então, agora eu tenho que ir para o passo 8, ó. E eu escrevi errado aqui, hein? Vamos corrigir. Agora sim, pessoal, desculpa aí. Então aqui, ó, somatória dos momentos em torno de A no corpo 1 e somatória dos e o passo 9 depois somatória dos momentos em torno de E no corpo 4. Tá aqui, ó, pra gente obter as expressões para F, e o passo 10 é resolver isso aqui. Então vamos lá. Somatória dos momentos em torno de A no corpo 1 vai me dar, olha só, dx gera um momento negativo em torno de A com braço de 245, então menos 245 dx. dy não gera momento em torno de A, porque ele é colinear com o ponto A. Fx gera um momento negativo em torno de A com braço de 190. E Fy gera um momento positivo em torno de A com braço de 60. E essa somatória de momentos tem que dar zero. Passo 9. Somatória dos momentos em torno de E no corpo 4. Vai me dar. Olha só, estamos aqui agora. Fx está gerando um momento positivo em torno de E com braço de 435. Então, 435 Fx. Fy está gerando um momento positivo em torno de E com braço de 200, igual a zero, que está em equilíbrio. Passo 10, resolver Fx e Fy, né? Então a gente vai resolver esse sisteminha aqui, ó, menos 190 Fx mais 60 Fy igual a 245 dx e 435 Fx mais 200 Fy igual a zero. Esse aqui também é tranquilinho de resolver por substituição, né? Porque uma das equações é homogênea aqui, uma delas é igual a zero. Então a gente pode fazer que Fx é igual a menos 200 Fy sobre 435. Substituo esse Fx aqui em cima. Então eu vou ficar com 190, já estou cancelando os sinais aqui, vezes 200 sobre 435 Fy mais 60 Fy é igual a 245 dx. Daqui a gente vai obter que Fy é igual a aproximadamente menos 3.086,27 newtons, e o nosso Fx vai dar aproximadamente 1.418,97 newtons. Então a gente vai anotar esses resultados aqui no cantinho também. Agora eu preciso saber lá da nossa estratégia. Olha só, os passos 8, 9 e 10 a gente já realizou também. Então tá aqui 8, 9 e 10. Faltam os passos 11 e 12. O passo 11 é equilibrar o corpo 1 para achar x e y. E o passo 12 é equilibrar o corpo 4 para achar fx, aliás, para achar ex e ey. Então é isso que a gente vai fazer agora. O nosso passo 11, que ele é um passo condensado, vai ser o seguinte: somatória das forças em x no corpo 1 é igual a fx mais dx mais ax igual a zero. Então, eu quero encontrar agora ax. Então, ax é menos fx menos dx. Portanto, ax é igual a 437,28 newtons. Somatória das forças em y no corpo 1 é igual a
Fy menos dy menos AY. Isso aqui é igual a zero. Então, nosso AY é igual a Fy menos dy, que é igual a menos 3.484,04 newtons. Então, vamos copiar, vamos anotar aqui. O nosso passo 12 é o equilíbrio do corpo 4. Então, no passo 12, a gente tem somatória das forças em X no corpo 4 é igual a menos Fx mais Ex igual a zero. Então, Ex será igual a Fx, que é igual a 1.418,97 newtons. Somatória das forças em Y no corpo 4 é igual a menos Fy mais Ey igual a zero. Então, Ey é igual a Fy, que é igual a menos 3.086,27 newtons. Então, a gente pode anotar agora essas forças aqui, todas aqui no cantinho também. Agora, eu queria analisar um pouquinho com vocês esse problema, antes da gente encerrar aqui. Na verdade, a gente tem mais uma coisinha para fazer, que é calcular a magnitude da força, que a gente só tem as componentes, né? Mas, o que eu queria passar aqui para vocês, ó. Quando eu estou fazendo o DCL, tem dois corpos aqui que me permitiram fazer um truquezinho que ajuda nas contas, que são os corpos 2 e 4 aqui, ó. Esses corpos, eles têm só dois pinos, né? Duas conexões por corpo. Eu acabei fazendo isso involuntariamente, mas eu queria que vocês prestassem atenção no como ajudou aqui, ó. Se no pino F eu coloquei uma força para a esquerda e uma força para baixo, no pino E eu coloquei uma força para a direita e uma para cima, né? As duas forças ao contrário das forças aqui que estão em F. Por que isso? Elas são ação e reação? Elas não são ação e reação, mas o que acontece? Como eu só tenho dois pares de forças aqui, um par horizontal e um par vertical, e esse corpo está em equilíbrio, se eu faço dessa forma aqui, ó, as forças Fx e Ex têm que dar iguais, como deram aqui, e as forças Fy e Ey têm que dar iguais, como deram aqui. Então, fazendo isso, eu evito trocas de sinal no meio do meu problema e eu evito problemas de conta. Nesse corpo aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, você evita que, fala assim, então Ex é 1418, então Fx vai ser menos 1418. Essas trocas de sinais podem confundir você nas contas, tá? Bom, dito isso, se você resolvesse esses corpos aqui por qualquer outro método, você tem que saber que tem que dar a mesma coisa, né? Então, quando você está resolvendo corpos que tem essas características aqui de força, que você só tem 4 forças, né? 2 a 2 perpendiculares, e você colocou elas invertidas, mesmo que você faça uma somatória de momentos aqui, o equilíbrio é o mesmo. Então, dx e cx tem que dar o mesmo valor, dy e cy tem que dar o mesmo valor. Se der diferente, você já sabe que você errou uma continha aí no meio do caminho. Que mais? Agora a gente já calculou todas as componentes das forças aqui, mas o problema ainda não acabou. Por que o problema ainda não acabou? Porque a gente precisa agora calcular a magnitude das forças que estão agindo em cada uma das juntas. Porque repara, vamos pegar aqui nessa junta A, por exemplo, que está fácil de desenhar. Nessa junta A aqui, ó, tem uma componente AX e uma AY. E o que vai acontecer? Não é só a componente que eu tenho que analisar. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar a cor preta aqui. Essas duas componentes, elas vão se somar. Então tá aqui, ó, vou traçar retinha. E elas vão criar uma força resultante, que é a força que atua no ponto A aqui, ó. Então tá aqui. Força resultante. Essa força aqui vai ser a força A, que atua no ponto A. Tá certo? E eu quero calcular a magnitude dessa força. Tanto ela quanto a magnitude das outras forças todas aqui. A gente sabe que isso é feito com o Teorema de Pitágoras, né? Então, eu já vou colocar aqui direto para vocês, ó. Vou colocar
as componentes e vou calculando as respostas. Então, o tamanho da força A, ela vai ser a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Então, repara, ó, sempre que a gente estiver falando em magnitude, ó, determine a magnitude da força, o que você vai fazer? Você vai calcular os componentes, compor a força e calcular o tamanho dessa força composta, certo? Então, o tamanho de A aqui vai ser aproximadamente 3.511,57 newtons. Depois, o tamanho da força em B é sempre o mesmo procedimento, tá, pessoal? Não vou ficar reescrevendo toda vez aqui a fórmula, porque vocês sabem fazer, só vou colocar os resultados. Então, vamos lá. Calculamos aqui o tamanho de todas as forças. C e D a gente sabe que são iguais, E e F a gente sabe que são iguais. Se vocês calcularem na casa de vocês a direção de C e D, né, com a tangente aqui, como vocês têm as componentes, você consegue calcular a inclinação da força, vocês vão ver que elas estão na direção aqui da C e D do corpo 2 e a E e F do corpo 4. Essas outras forças aqui vocês vão ver que não estão na direção dos corpos, tanto que a força A aqui a gente sabe que ela está para baixo mesmo. As componentes de A, vão ver, ó, a X realmente está para a direita, a Y está para cima, né, está negativo aqui. Então a força em A está assim, ó, ela está inclinada para cima aqui, ó. Se ela está inclinada para cima aqui, ela está inclinada para baixo aqui, porque é reação, tá vendo? Então por isso que eu falei, ela está para baixo. E aí vai ter momento, tal, vai ter várias componentes aqui. A gente pode ficar analisando isso aqui um tempão, tá? Mas uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que, olha, a gente tem um mecanismo aqui, a gente tinha uma força inicial aqui de 3.600 newtons aqui no pneu, e olha só que interessante, no ponto B, que é esse ponto aqui, ó, que está ainda no cubo da roda, a gente tem uma força maior do que a força aplicada sobre o pneu. Então, dependendo do mecanismo que você tem, nesse caso é uma suspensão, pode ocorrer uma amplificação de força, e você tem que ver se esse componente é resistente o suficiente para aguentar uma força que é ainda maior do que a força que vai ser aplicada lá no seu pneu ou qualquer outra parte aí do seu componente. Beleza? Bom, pessoal, esse é um exercício bem longo, né, bem trabalhoso de fazer, mas se você souber fazer um exercício como esse, você vai saber fazer qualquer outro exercício de múltiplos corpos, né, de equilíbrio de múltiplos corpos aí no plano e, quiçá, no espaço. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.